Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando de um assunto muito popular, porém a gente não sabe identificar a sua causa, o seu sintoma, ou até mesmo diferenciar de um tipo de doença para o outro. Então vou falar algumas características aqui, então talvez você de casa se encaixe dentro desse quadro. Se você sente aquelas dores, seja na lombar, na cervical, ou até mesmo nas vulgarmente conhecido como juntas, que são as articulações e músculos, talvez você tenha sido acometido por alguma doença dentro de uma categoria chamada reumatismo. São mais de 110 doenças que se encaixam nessa categoria, por exemplo. E para falar mais sobre este assunto, hoje nós convidamos a reumatologista, a doutora Sandra Ribeiro. Seja bem-vinda, doutora, pela primeira vez aqui no programa Estilo de Vida, falando sobre um assunto muito importante e que nos dias de hoje ainda tem muitas dúvidas, né? Bom dia a todos, bom dia a vocês. Que todos tenham um ótimo dia. Então vamos explicar, doutora, para o nosso telespectador, que é um assunto que causa muita confusão na nossa cabeça, né? O que é o reumatismo em si? Reumatismo é quando o paciente tem uma dor na junta, né? Isso é um reumatismo. E a junta, ela se compõe de outras coisas, a articulação, os tendões, as bulsas, as inserções musculares, tudo isso aí se caracteriza como reumatismo. Agora, lembrando que são 110 doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, que fazem parte dessa categoria, né? Reumatismo não é só uma doença. Não, são vários grupos o reumatismo seria o termo vulgar, assim, o popular. Você tem reumatismo. Agora, qual o reumatismo? Aí o especialista tem que saber. O nome é de acordo com a área afetada, doutora? De acordo com a história clínica, o local acometido e os sintomas que o paciente tem. Também. Agora, o que muitas pessoas têm em mente é que só quem tem reumatismo são as pessoas da terceira idade, por exemplo, são os mais experientes. Isso é verdade ou é isso não? Mesmo? Isso também não é verdade. Se engana que acha que reumatismo é doença de idoso. A gente estava até comentando aqui na hora do intervalo, antes de começar a entrevista, que todas as pessoas podem ter alguma doença que se encaixe dentro dessa categoria reumatismo em algum momento da vida, né, doutora? O que se coloca é que até os 60 anos de idade, todos nós vamos ter algum tipo de reumatismo. Os mais frequentes são os reumatismos de partes moles, né? E também as dor na coluna. A dor na coluna é uma dor uma dor mais frequente que a cefaleia no mundo. E tanto por reumatismo ser várias patologias, várias doenças, e também a importância e o impacto que ela causa na aposentadoria, no afastamento temporário do trabalho, dia 30 amanhã se comemora o Dia Mundial das Doenças Reumáticas. A gente estava falando aqui então que muitas pessoas ligam esse reumatismo com algum trauma que tiveram na vida. Por exemplo, um acidente de moto, de carro, ou até mesmo ao se locomover em uma escada, passeando pelas ruas, por exemplo, de acordo com o nível do solo, né, doutora? Se tiver calçada, se tiver algum buraco, isso acontece com todo mundo. Uhum. Mas as pessoas ligam esse reumatismo com o trauma, mas não é bem assim, né? O trauma pode levar a uma dor na articular e ela permanecer, né, lesar tendão, articulação. Mas também as doenças podem aparecer pelo fator genético. Você ter uma predisposição genética, chega uma hora tem um estresse, tanto emocional como um estresse, uma doença, uma virose, que a doença aparece. E até mesmo pelo desgaste, na verdade, com movimentos repetitivos. O reumatismo que acomete mais o idoso são justamente esse, pelo desgaste das cartilagens, né, que é a osteoartrite, o chamado artrose, ou pela perda de massa óssea, que aí entra a osteoporose. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dos tipos do reumatismo e alguns tópicos que não são considerados doenças, que são considerados sinais. Eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que a gente vai trazer alguns tipos que estão incluídos aí nessa categoria reumatismo. O nosso primeiro tópico fala sobre artrite. Ela é uma doença ou ela é um sinal, doutora? Artrite quer dizer uma junta inflamada, que tem sinais de edema, calor, rubor, não quer dizer o nome de uma doença, né? É um sinal.
Então é um sinal. E a artrose? A artrose é um desgaste da nossa cartilagem, que pode acontecer tanto devido a um trauma em pessoas jovens e o mais comum é um paciente mais idoso, que a cartilagem vai desgastando. Como eu digo assim, o cabelo vai ficando com cabelos brancos, a pele tem a ruga e a articulação ela desgasta. Isso é uma artrose. Mas também a artrose pode ter em doenças primárias, como artrite reumatoide pode levar a uma artrose secundária. Então a artrose nada mais do que um desgaste daquela cartilagem que compõe uma junta. Doutora, a gente falou sobre a questão, essas alterações e mudanças que acontecem no cabelo, na pele, em todos os órgãos. Existe alguma maneira de nós conseguirmos retardar esse processo de envelhecimento, esse desgaste? Tá. Para você pensar em osteoartrose, né, osteoartrite, uma osteoporose, tudo se baseia na nossa boa alimentação, nosso bom exercício. Por exemplo, para a osteoporose, e o paciente já tem, a mãe, quando está grávida, já tem que ter uma boa alimentação. A criança tem que fazer exercício e alimentar também bem. Todos nós, porque o exercício vai fortalecer músculo e com isso você tem menos lesões em tendões e em articulações. Então você tem como prevenir. E é muito mais barato prevenir, né, do que você tratar. Doutora, nossa produção, inclusive, está com uma dúvida perguntando a respeito da alimentação. Existe algum alimento que possa nos ajudar a fortalecer os ossos, o músculo, as articulações também? O alimento, a alimentação ela tem que ser balanceada, né? Então você tem que não só comer só uma coisa. Por exemplo, em relação aos ossos, é importante você ter cálcio. E qual o alimento que vem do cálcio? Leite e seus derivados e folhas verdes. E a importância, então, isso é importante desde vida, não é que você fazer isso quando você tiver 70 anos, é fazer isso desde criança. Como forma de prevenção, né? É, prevenção. Então vamos lá para a nossa tela interativa. Nosso terceiro tópico traz a bursite. É uma doença ou é um sinal? A bursite é uma inflamação da bursa. A bursa seria uma bolsinha que fica embaixo dos tendões. Então, nós não temos... As pessoas, quando pensam em bursite, pensam no ombro. Mas a bursa, ela tem todas as articulações. Então, você pode ter bursite no quadril, no cotovelo, no joelho, em várias articulações. Ela seria uma bolsa que fica embaixo do tendão, onde se insere no osso para fazer não ter tanto impacto. Então, ela inflama. A bursite é um sintoma. Também é o nome que você diz. Ah, você está com bursite. É uma inflamação da bursa que é um reumatismo. Então, vamos para o nosso próximo tópico, febre reumática. O que seria isso, doutora? Febre reumática é super diagnosticada e muitos que têm, é importante, não têm o diagnóstico. Porque assim, as pessoas assim, eu tenho febre reumática, mas quando tem uma febre, vários reumatismos vão dar febre, não só a febre reumática. Esse nome é dito febre reumática, é um tipo de reumatismo, ele acontece em criança de 5 a 15 anos, a criança tem que ter alguma infecção, seja ela de amígdala, de orofaringe, de uma sinusite, e depois vai ter uma dor articular. Ela incha a articulação, aí ela vai ter uma artrite na articulação. E também pode lesar o coração, que é o pior. Porque quando lesa o coração, leva a válvula, aí você depois tem que fazer troca de válvula quando adulto. Então é assim uma doença fácil de prevenir, fácil de diagnosticar, e toda criança que tem uma infecção de garganta com pus tem que ir ao seu pediatra, a um posto de saúde para tratar, para evitar a febre reumática. Então acomete mais as crianças. De 5 a 15 anos, podendo ter no adulto, mas é mais raro. A gente chamava de reumatismo de hipersensibilidade. Vamos para o nosso próximo tópico, dor nas costas. Quem não tem, ou já teve, né, doutora? Muito comum nessa vida corrida que a gente tem hoje, acaba fazendo exercícios repetidos, acaba até mesmo ficando cansado, com fadiga e não tem postura ao sentar, não tem postura ao andar, anda errado, enfim, tudo isso contribui, né? A dor nas costas é muito comum, como você disse, de jovem, de criança até o idoso. Por quê? Se você pode ter escoliose, que você nasce com essa alteração na coluna, que é uma coluna que está com o seu eixo fora do local, ou a escoliose dorsal ou lombar. Você pode ter dor nas costas pela má postura, pela falta de exercício, pelo como deita, quando carrega peso. Então, é assim, aquilo que eu disse, dor nas costas é mais frequente do que cefaleia, dor de cabeça.
Você também pode ter dor na coluna lombar e ser uma doença reumática grave, que são as doenças que a gente comenta como espondiloartrite, que acomete o esqueleto axial, acomete tanto a coluna cervical, como a coluna dorsal, como a coluna lombar. E essa doença, que também a mais frequente delas é a espondilite anquilosante, leva o paciente à anquilose. E muitas vezes o jovem, em paciente jovem, em paciente de 15 a 35 anos, até 45 anos, tem essa dor, vai deixando, acha que dormiu de mau jeito, acha que pegou um peso e não procura um especialista. Doutora, a senhora falou um termo anquilose, o que isso significa? Anquilose é quando endurece uma articulação ou uma junta. Tá? Então, as doenças reumáticas mais graves, elas têm o quê? Você inflama, fica com artrite, depois ela vai desgastando a cartilagem, faz a inflamação, depois ela anquilose, ela não se movimenta mais. Então, a gente já observou que tem várias dicas, né? Tem uma hipertrofia do músculo daquela região, doutora? Quando você não mexe uma articulação, uma junta, porque ela está doendo, o que vai acontecer com a musculatura? Ela faz uma hipotrofia, ela vai ficar atrofiada. E com isso dificulta mais o paciente se movimentar. Agora a gente vai para o nosso próximo tópico. Dentro dessa categoria a gente tem o lúpus. É considerado um reumatismo também? É o lúpus eritematoso sistêmico e tem o lúpus cutâneo, né, e o lúpus discoide. Então o lúpus ele pode ser só de pele, e também pode ser sistêmico. Quando a gente diz a palavra sistêmico, quer dizer que ele está acometendo a junta, está acometendo outros órgãos, como o coração, o pulmão, o rim, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, tem vários sintomas. É uma das doenças mais ricas em sintomas dentro da reumatologia. Doutora, a gente percebeu que tem aí uma vasta... várias patologias que fazem parte desse grupo. É até mesmo difícil de identificar e de diferenciar uma da outra, né? Inclusive, estão perguntando pra gente a respeito de uma dor ocasionada por um traumatismo e uma dor ocasionada por uma dessas patologias que estão dentro dessa categoria. Como a gente pode diferenciar, doutora? É possível isso? Sim, porque assim, quando quem tem a dor na junta procura o especialista, que é o reumatologista, ele com a história clínica, com seu exame físico, ele vai saber pensar, levantar a hipótese de qual o tipo de reumatismo. Aí, a partir disso, ele vai pedir os exames. Reumatismo tem cura? Tem tratamento. Por exemplo, se você tem uma bursite, você trata e fica curado. Se você tem uma tendinite também, você tem uma dor na coluna que dependendo da causa, você vai tratar, vai ser orientado e vai ficar curado. E a maioria deles, todos eles, é importante saber, tem tratamento. É como você tiver diabetes e dizer assim, tem cura, tem tratamento. Porque se você não tratar, você vai ter as consequências da doença. Então, todo o reumatismo tem tratamento. A gente percebe que é um tratamento contínuo para a vida inteira. A maioria, sim. Tem a questão da alimentação, a questão da atividade física. Então, a gente tem tratamento, amenizou os sintomas, a pessoa já consegue viver, ter suas atividades no dia a dia, porém, não deve se descuidar, né, doutora? Porque pode voltar. A gente falou que não tem cura, tem tratamento. É, isso mesmo. Então, vamos para a nossa próxima tela interativa, número 3, que vai mostrar pra gente outros tópicos, outras patologias que podem ou não estar inseridas dentro desse contexto do reumatismo. Então, a gente tem aqui a fibromialgia. É um reumatismo também, doutora? Fibromialgia é um reumatismo. Isso aí o paciente vai ter dor difusa, dor de cabeça, ele não dorme bem, a gente chama do sono não restaurador, o paciente tem muita ansiedade, muitas vezes depressão. Então, acorda com dor, dorme com dor, como ele dorme mal, tem o sono não restaurador, ele vai ser uma somatória, né? Mas é um tipo de reumatismo. Fibromialgia acontece mais nas mulheres, mas acontece mais nas mulheres de idade jovem adulta, mas pode acontecer em qualquer idade, tem criança com fibromialgia e também nos homens. Doutora, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, vamos para o nosso próximo bloco daqui a pouquinho, a gente vai continuar debatendo este assunto. É uma oportunidade para você de casa enviar suas perguntas e questionamentos, não perca tempo. O que você está esperando, hein? Terminar a nossa entrevista para participar? Creio que não, porque você gostaria de receber essas informações ao vivo. Então vamos fazer o seguinte, anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. Nós voltamos já.